aquela situação. É um processo muito burocrático? Eu não diria burocrático, mas assim, de difícil continuidade, no sentido de ter muitos aspectos técnicos a ser observados para então ser caracterizado acidente de trabalho. A estrutura do Estado, nesse caso especificamente, ela é carente, justamente para o encaminhamento, não só aí eu vou usar a expressão novamente, do corpo burocrático, ou seja, da passagem, dos processos em si, mas também na questão das perícias técnicas. Há uma carência nesse sentido? Isso, ainda há uma carência, sim, nesse sentido, mas assim, nós encontramos também alguns tribunais muito bem aparelhados. Mesmo, falamos agora há pouco a respeito das cidades menores, no campo, etc., isso provavelmente nas grandes cidades, os tribunais mais bem aparelhados, como o professor disse, provavelmente nas capitais. Certamente nas capitais. E no interior já tem uma dificuldade até para se advogar, no caso. Dependendo do interior, sim, até para se advogar. No campo, por exemplo, falamos a respeito do plantio de cana, há várias situações de risco. Utilização de maquinário, às vezes de ferramentas, muitas vezes em situações rústicas de trabalho, correto, às vezes as situações graves. Também há uma dificuldade nesse sentido até para se comprovar a situação de fato. Não só para se comprovar a situação de fato, como de acesso ao Poder Judiciário, não por óbice do Poder Judiciário, mas sim pelas dificuldades encontradas pelo empregado, por aquele que trabalha no campo, de ter que ir à cidade, de ter que procurar um advogado, de ter ciência de que aquela situação ali não é a que a Constituição garante para ele, aí tudo isso junto promove essas grandes dificuldades de acesso. Bom, estamos falando a respeito de situações de fato, do acesso, do aparelhamento do Poder Judiciário. Um aspecto específico, o arcabouço jurídico, especificamente em relação à questão de acidente do trabalho, ele pode ser considerado um conjunto, uma legislação que tem um conjunto moderno, ou é uma legislação ainda arcaica em alguns pontos? Pois eu diria moderníssima, não é nem moderna, é moderníssima. E temos, assim, as especificidades ou as hipóteses legais de acidente de trabalho lá na Lei 8.213 de 1991, que regulamentou também os próprios benefícios previdenciários, inclusive o benefício previdenciário denominado de auxílio-doença acidentário. E os artigos 19, 20 e 21 vêm de modo bem, assim, pujante, demonstrando as várias possibilidades acidentárias. Professor, um tema específico relacionado a todos esses aspectos que foram ministrados durante a semana é a responsabilidade civil do empregador. É um tema que tem evoluído também gradativamente, ou aí insisto no próprio formato da pergunta, ou é uma questão ainda arcaica? Seguinte, a responsabilidade civil, e de um modo geral, ela tem evoluído no tempo e no espaço, a depender do momento histórico por que passa aquela sociedade. E no momento atual, porque nós passamos, essa responsabilidade civil dentro do direito do trabalho tem sim também evoluído. Tanto é que a responsabilidade civil objetiva, que é aquela que independe de culpa por parte do empregador, ou de comprovação do empregado que o empregador agiu com culpa para que ele tenha direito àquela indenização, então, essa responsabilidade objetiva tem sim aliás, a responsabilidade tem evoluído para uma responsabilidade objetiva. Isto é, uma suportabilidade por parte do empregador das indenizações, independentemente de ele ter culpa. Exatamente que é para tentar equilibrar aquela equação capital igual a trabalho. E esse sinal de igualdade valer em seus dois aspectos, seja no substancial, seja no formal. Uma situação que às vezes acaba sendo um nó a ser desatado nas cortes mesmo, até inclusive com o direito à jurisprudência no próprio Supremo Tribunal Federal, é com relação à responsabilidade que envolve, no caso a responsabilidade objetiva, que envolve instituições públicas e concessionários. Então, por exemplo, uma empresa de ônibus que é concessionária do serviço de transporte, eventualmente um acidente. Isso já gerou inclusive debates no plenário do Supremo Tribunal Federal. É uma questão bem resolvida, ela precisa evoluir. Veja só, além de não ser uma questão bem evoluída, é uma questão ainda bem debatida. Bem debatida exatamente porque não tem um ponto comum. Então, há divergência doutrinária e jurisprudencial em relação a essa situação. Ainda não podemos dizer que ainda não existe nenhuma tendência mais forte nesse sentido. Falta um marco jurídico específico para a orientação das próprias cortes com variações de decisões de tribunal a tribunal.
Isso. Tem variações, sim, de tribunal para tribunal. Eu diria que nós estamos numa fase de transição, no que diz respeito específico à responsabilidade civil do empregador decorrente de acidentes de trabalho. É tanto que a responsabilidade civil objetiva, que é aquela que protege mais o empregado, ela vem sendo posta no ordenamento jurídico, a exemplo do parágrafo único do artigo 927, que envolve as atividades de risco, o que nós não encontrávamos no Código Civil anterior, por exemplo. Então, ela vem evoluindo e eu imagino que dentro em breve a tendência maior no que diz respeito à responsabilidade civil do empregador nas questões acidentárias será objetiva. Um ponto fundamental em relação ao direito também é o tempo. Então, aqui nós falamos a respeito de acidentes de trabalho, que é um tópico específico, mas é um tópico que se estende a partir dele, em relação especificamente à questão das ações de acidentes de trabalho, que é a questão da prescrição. Há não especificamente no direito do trabalho, mas às vezes há uma certa demora no cidadão, às vezes, em entrar numa ação. Questões psicológicas, isso não vou receber, e às vezes pode-se perder um determinado direito, especificamente na questão da prescrição nas ações acidentárias. Primeiramente, um tema de fácil compreensão pelos alunos e, segundo, há uma compreensão por parte do cidadão a partir da necessidade de não cochilar na reivindicação dos seus direitos? Veja só, Carlos, em relação aos alunos, é de fácil compreensão, até porque eles estão recebendo aquela informação pela primeira vez. Então, se a gente tem o cuidado de se fazer entender, utilizar as palavras adequadas, utilizar o raciocínio lógico, jurídico, constitucional adequado, é de fácil assimilação. E se entender o acidente do trabalho, normalmente ele já tem uma visão prévia. A questão da prescrição aí já é um pouco mais detalhada. Correta, porque a prescrição é apenas um detalhe do acidente de trabalho. Agora, no que diz respeito à assimilação desse tempo que tem o prejudicado para procurar a justiça, aí realmente pesa. Pesa em que sentido? Principalmente quando se trata de assédio moral. Não só acidente de trabalho, mas também assédio moral. Porque o empregado já está sob pressão, no caso de assédio moral. Ou então fica com medo de perder o emprego no caso de acidente de trabalho. Sendo assim, ele procrastina o máximo que ele pode para ingressar na Justiça do Trabalho. É quase que raríssimo, na verdade, você ver um empregado acidentado hoje e hoje mesmo, amanhã, ingressar na Justiça Obreira. Geralmente, ele só ingressa depois que termina o contrato de emprego. Aí, a depender do entendimento daquele tribunal, se já ocorreu ou não a prescrição, ele não terá mais proteção em relação à sua pretensão. E muito comumente se perde o prazo nessa situação. Pois é, a gente vê bastante isso, porque os entendimentos dos tribunais, no que diz respeito ao prazo prescricional para pretensão de indenizações decorrentes de acidente de trabalho e de assédio moral e sexual, é muito variado. Não existe um entendimento, uma linha assim, uniforme. Então, as prescrições passam desde aquela do inciso 29 do artigo 7º Constitucional, 2 e 5 anos, até aquelas do Código Civil, de 3, de 10 e até de 20 anos. Então, existem vários entendimentos. Isso cria uma dificuldade, ouso dizer, quase uma insegurança jurídica, não até no caso para a própria atuação do advogado? Não só para a própria atuação do advogado, como para a segurança da sociedade em relação a um assunto desse que é assim, recorrente e que é tão importante e que atinge direto ela, a sociedade. Até porque, quando o empregado precisa se ausentar, seja para tratar de sua saúde decorrente de um acidente de trabalho ou de doenças físico-psíquicas oriundas do assédio, é a sociedade que banca, entre aspas. Banca como? Porque ela, a sociedade, também contribuiu para que o INSS pudesse pagar a Previdência Social, pudesse pagar a partir daquele instante o benefício próprio, o benefício do auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário, a depender do caso.
Falamos a respeito da própria estrutura do Estado no sentido do fornecimento da prestação de serviços para a realização do próprio andamento da justiça. Uma realidade nas próprias entidades previdenciárias, nos postos da Previdência. Aliás, isso eu tenho a impressão que acontece em outras unidades da Federação, mas aqui em Brasília, por exemplo, há uma situação, eu digo quase pitoresca, que é o fato de que se encontra nas portas de algumas dessas unidades, em letras grandes, um papel colocando os artigos do Código Penal fazendo referência à situação que uma pessoa que eventualmente fique irritada e xingue o funcionário que está ali no atendimento, na verdade ele está na ponta do processo, que ele pode responder criminalmente até por conta de uma situação dessas. Na verdade, a colocação daquele papel acaba refletindo mais do que uma impaciência do público, mas um problema, talvez, no atendimento propriamente dito. Isso cai naquela situação que falamos agora há pouco. Há uma dificuldade, até nesse sentido, da aplicação efetivamente, mesmo que com uma legislação moderna, mas a máquina do Estado acaba gerando um problema para a aplicação do direito também nesse sentido. Pois é, acho que você fala do artigo 331 do Código Penal, Isso. que diz que é crime e tal. Exatamente. Maltratar o servidor público. É porque a gente vê várias situações assim, desastrosas, onde quem é atendido, o administrado, chega lá, por exemplo, lá no Detran. Detran é um local assim onde o povo se exacerba no que diz respeito à demonstração das suas vontades. Aí, isso respalda aquele anúncio, o artigo 331 do Código Penal lá, respalda no que diz respeito à administração protege o servidor que está ali, mas também ocorre isso, freia, por assim dizer, aquele que quer ser atendido, ou seja, impõe um respeito e um medo em relação àquele que quer ser atendido. Olha, sobre isso, inclusive, eu acho que vale até um programa inteiro a respeito da definição dessa situação, que, na verdade, é a ponta do atendimento a essa relação entre o Estado e o contribuinte. Mas, como eu disse, isso dá um programa inteiro. Em relação ao nosso tema de hoje, em relação à legislação trabalhista, já vou mostrar a bibliografia recomendada pelo professor. Vamos começar aqui com Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador, Raimundo Simão de Mello, o primeiro livro indicado pelo professor, já que nesse caso na 4ª edição. Vamos para o segundo livro, já na ordem indicada, O Dano Pessoal no Direito do Trabalho, Paulo Eduardo V. Oliveira, também indicação para os nossos amigos da TV Justiça. E vamos também para o último livro, na ordem indicada, Hermenêutica de Direitos Fundamentais, Cristine Oliveira Peter da Silva, professora Cristine Peter, que, como o professor bem disse, a hermenêutica é fundamental para o entendimento da aplicação, para o entendimento da realidade das leis. A hermenêutica, que é uma questão, como já foi definida pelo professor, fundamental como um pré-requisito para o entendimento da aplicação correta das leis, para o entendimento de como se faz a interpretação das leis para a sua aplicação na vida dos tribunais e, portanto, na vida dos cidadãos. Professor, o nosso tempo já está esgotado. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui conosco, sempre contando posteriormente para novas participações, não apenas em relação ao saber direito, em relação a ministrar os conhecimentos específicos da vida acadêmica, mas também para os nossos demais programas, passando a informação sobre o Poder Judiciário, sobre a realidade dos dias dos tribunais para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela participação. Tá. Agradeço também a oportunidade, Carlos Eduardo, e espero aqui, numa outra oportunidade, de fazer presente. Muito obrigado, professor. O professor Francisco José Garcia Figueiredo, Saber Direito Debate, que vai chegando ao final nesta edição de hoje. A você, amigo da TV Justiça, muito obrigado e continue conosco na TV Justiça.